Era uma noite escura e fria. A estrada serpenteava por uma região deserta, envolta em uma neblina espessa. Henrique dirigia há horas, o cansaço pesando em seus ombros. A música no rádio mal preenchia o silêncio opressor ao redor. Ele precisava chegar à cidade antes do amanhecer, mas a solidão da estrada o deixava inquieto. De repente, viu algo à frente. Uma figura parada no acostamento, erguendo o polegar. Era uma mulher com um vestido claro, os cabelos grudados no rosto pelo vento. Henrique diminuiu a velocidade hesitante. Sabia que pegar carona em uma estrada deserta era arriscado, mas algo o impeliu a parar. Ela entrou sem dizer nada, apenas balançando a cabeça em agradecimento. Tinha a pele pálida e os olhos baixos. Henrique deu partida e voltou à estrada. O silêncio entre eles era quase palpável. Ele tentou puxar assunto, mas a mulher apenas respondia com monossílabos, seu olhar perdido na escuridão à frente. A estrada parecia interminável. A neblina se adensava e os faróis do carro mal conseguiam iluminar o caminho. Henrique notou que a temperatura dentro do carro estava estranhamente baixa, mesmo com o aquecedor ligado. A mulher finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, quase um sussurro, enquanto dizia que conhecia bem aquela estrada. Contou que costumava passar por ali todas as noites para voltar para casa. Henrique perguntou se morava longe, mas ela não respondeu diretamente. Disse apenas que sua última viagem naquela estrada havia sido diferente. Ela começou a narrar os detalhes de uma noite terrível. Estava dirigindo sozinha, tarde da noite, quando um carro em alta velocidade surgiu na curva oposta. Para evitar a colisão, ela girou o volante bruscamente. O carro perdeu o controle, derrapou e saiu da pista, capotando várias vezes antes de parar, esmagado entre as árvores. Henrique ficou arrepiado com a frieza com que ela relatava o acidente. Ela descrevia o som do metal se retorcendo, o estilhaçar dos vidros e a sensação de estar presa de cabeça para baixo, com o sangue escorrendo pelo rosto. Disse que tentou gritar por ajuda, mas ninguém passava por aquela estrada àquela hora. A tensão dentro do carro era sufocante. Henrique tentou se concentrar na estrada, mas cada palavra dela o fazia imaginar a cena horrível. Ela continuou contando que ficou lá por horas, ouvindo apenas o vento e o som distante dos grilos. Disse que, em algum momento, seu corpo parou de sentir dor. A escuridão tomou conta e tudo ficou em silêncio. Henrique engoliu seco. Tentou mudar de assunto, mas ela não parecia mais ouvi-lo. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos em algo que ele não conseguia ver. O rádio começou a chiar e o carro deu uma leve sacudida, como se tivesse passado por um buraco. A estrada parecia mudar ao redor deles. As árvores se tornaram sombras distorcidas e a neblina parecia engolir o carro. Henrique começou a sentir um frio intenso e sua respiração saía em nuvens brancas. O pânico tomou conta quando ele olhou para o banco do passageiro e percebeu que a mulher não estava mais lá. O cinto de segurança estava solto, balançando levemente. Ele freou bruscamente, o carro derrapando até parar no meio da estrada. O silêncio foi absoluto. Henrique olhou ao redor, o coração disparado. Chamou por ela, mas não houve resposta. Saiu do carro, olhando para os dois lados da estrada, mas não havia ninguém. De repente, uma voz suave soou atrás dele. Ele se virou e a viu parada no acostamento, com o vestido claro flutuando levemente na brisa. O rosto dela estava pálido demais e seus olhos brilhavam de forma antinatural. Ela disse que naquela noite, após o acidente, ninguém veio salvá-la. Seu corpo ficou ali, preso nas ferragens, até que a neblina a envolvesse completamente. Desde então, vagava por aquela estrada, procurando alguém que pudesse finalmente levá-la para casa. Henrique congelou. As palavras dela pareciam ecoar dentro de sua cabeça.
Ele quis correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. A mulher deu um passo à frente e o mundo ao redor pareceu se dissolver em neblina. Quando Henrique piscou, estava de volta ao carro, sozinho. O motor ainda estava ligado e a estrada parecia normal novamente. Olhou para o banco do passageiro. Nada. Tentando se recompor, acelerou o carro, decidido a sair dali o mais rápido possível. O rádio chiou novamente, mas dessa vez uma voz familiar surgiu. Obrigada pela carona. Os faróis cortavam a escuridão, revelando apenas o asfalto molhado e placas desgastadas pelo tempo. Ricardo dirigia há horas, tentando chegar à cidade antes do amanhecer. O silêncio no carro era absoluto, exceto pelo ronco do motor e o som da chuva fina batendo no para-brisa. Então ele viu, à beira da estrada, um menino. Pequeno, sozinho, segurando uma mochila surrada. Suas roupas estavam sujas, os cabelos desgrenhados. Ele estendeu a mão pedindo carona. Ricardo hesitou. Crianças não deveriam estar sozinhas naquele lugar. Olhou ao redor, mas não havia casas, carros ou qualquer sinal de vida. Algo estava errado, mas ele não podia simplesmente ignorar. Parou o carro e abaixou o vidro. O menino disse que precisava ir para casa. Sua voz era fraca, trêmula, e seus olhos estavam tomados por uma tristeza profunda. Ricardo sentiu um calafrio, mas abriu a porta. O garoto entrou e sentou no banco do passageiro. Disse que morava em um vilarejo próximo, um lugar chamado Santa Helena. Ricardo não conhecia a região, mas seguiu pela estrada enquanto o menino permanecia em silêncio, encarando a janela. A chuva aumentava e a neblina tornava tudo mais sombrio. Após alguns minutos, Ricardo percebeu algo estranho. O caminho parecia se repetir. As mesmas árvores, as mesmas curvas, como se estivesse dirigindo em círculos. Olhou para o menino, que continuava imóvel, sem expressão. Tentou puxar conversa, mas o garoto respondeu apenas o necessário. Algo em sua voz era inquietante, como se estivesse distante. Depois de mais alguns quilômetros, finalmente viu uma placa, Santa Helena. 2 quilômetros. Seguiu adiante, mas, conforme se aproximava, sentia um peso no peito, como se algo invisível o pressionasse. A estrada estreitou e o carro balançava na lama. As árvores pareciam mais densas e a sensação de que estava sendo observado crescia a cada curva. Foi então que viu o vilarejo, ou pelo menos o que restava dele. Casas em ruínas, janelas quebradas, postes caídos. Parecia abandonado há anos. Nenhuma luz, nenhum som. Apenas o vento assobiando entre as estruturas destruídas. Ricardo parou o carro, o coração acelerado. Olhou para o menino esperando alguma reação. Mas ele apenas abriu a porta e saiu. Sem dizer nada, caminhou lentamente pelas ruas vazias. Ricardo hesitou, mas algo dentro dele o obrigou a segui-lo. O chão estava coberto de folhas secas e cada passo ecoava pelo silêncio absoluto. O menino parou diante de uma casa antiga, de madeira escura e paredes descascadas. Apontou para a porta. Ricardo sentiu a respiração pesar. Algo ali estava muito errado. Criou coragem e entrou. O ar era denso, úmido. O cheiro de mofo e terra molhada dominava o ambiente. O chão rangia sob seus pés. Então viu, na sala, sobre um sofá empoeirado, uma foto em um porta-retratos quebrado. Seu coração quase parou. Era um menino, mas ao lado dele havia uma família inteira. Mãe, pai e uma irmã mais velha. Todos sorrindo. Antes que pudesse reagir, um barulho no andar de cima fez seu sangue gelar. Passos arrastados. O menino subiu a escada sem olhar para trás. Ricardo queria ir embora. Cada instinto gritava para fugir, mas algo o impelia a continuar. Subiu os degraus com cautela, sentindo o ar se tornar ainda mais pesado. O corredor estava escuro
mas uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca. Ele entrou. O quarto era um antigo dormitório infantil. Brinquedos espalhados pelo chão, móveis cobertos de poeira. Mas o que fez seu corpo congelar foi o que viu na cama. O menino estava deitado ali, seu corpo pálido e imóvel, coberto por um lençol envelhecido. Ricardo recuou, a respiração entrecortada. Olhou para trás. O menino que trouxera no carro agora estava parado na porta, encarando-o. Foi quando entendeu. Ele não trouxe o garoto para casa. O garoto nunca saiu dali. O ar ficou pesado. As luzes piscaram. A casa pareceu estremecer. A última coisa que Ricardo ouviu foi a voz baixa do menino. Agora posso descansar. A escuridão tomou conta. Na manhã seguinte, um carro foi encontrado abandonado na entrada do vilarejo. O motorista nunca mais foi visto. Numa noite fria e sem lua, Lucas dirigia por uma estrada deserta cercada por mata fechada. Os faróis iluminavam apenas o asfalto escuro e o silêncio era cortado pelo ronco do motor. Após horas dirigindo, o cansaço pesava em seus olhos, mas ele precisava chegar à cidade antes do amanhecer. De repente, avistou uma figura na beira da estrada. Uma mulher com roupas escuras e cabelos desgrenhados ergueu o polegar, pedindo carona. Lucas hesitou. Estradas desertas não são lugar para pegar desconhecidos. Ainda assim, algo o fez parar. Talvez a culpa por deixá-la ali sozinha naquela noite gelada. Ela entrou sem dizer uma palavra, seu olhar distante fixo na estrada. O ar dentro do carro ficou estranho, pesado. O silêncio se prolongou por vários minutos. E Lucas começou a se arrepender da decisão. Tentou puxar conversa, mas as respostas dela eram curtas e frias. A estrada sinuosa parecia mais escura a cada quilômetro, envolta em uma neblina repentina. O rádio começou a chiar, e Lucas mexeu no botão para tentar ajustar a frequência. Não funcionou. O chiado continuou, até que uma voz distorcida soou brevemente como um sussurro. Ele desligou o rádio, desconfortável. A mulher olhou diretamente para ele. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios. Perguntou calmamente se Lucas acreditava em coincidências. Ele riu nervoso, dizendo que não costumava pensar nisso. Ela então comentou que as coincidências nem sempre eram felizes. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, algo atravessou a estrada. Lucas freou bruscamente. O carro derrapou, mas parou a tempo. O coração dele disparava. Olhou pelo retrovisor para ver se a mulher estava bem, mas o banco do passageiro estava vazio. Ele olhou para os lados, confuso. Como ela tinha saído tão rápido? Saiu do carro e olhou ao redor. A neblina densa tornava difícil enxergar qualquer coisa. Chamou por ela, mas não houve resposta. Apenas o som do vento cortava o silêncio. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Quando voltou para o carro, o rádio ligou sozinho. Chiados cortavam o ar novamente, seguidos pela mesma voz distorcida. Você não deveria ter parado. O motor do carro morreu e a estrada pareceu mergulhar em uma escuridão ainda mais profunda. Desesperado, Lucas tentou ligar o carro, mas nada acontecia. Olhou pelo retrovisor e quase engasgou de susto. A mulher estava sentada no banco de trás, imóvel, com um sorriso macabro no rosto. Ele girou a chave freneticamente, mas o motor continuava morto. O rosto dela se aproximou do dele pelo reflexo do espelho. Ela disse com a voz baixa e fria que ninguém sai daquela estrada sem pagar um preço. Lucas tentou abrir a porta, mas estava trancada. A temperatura dentro do carro caiu drasticamente. Sua respiração saiu em nuvens brancas. A mulher começou a sussurrar palavras que Lucas não entendia, mas que pareciam preencher o espaço ao redor. Os faróis do carro piscavam
e a estrada desapareceu, substituída por um vazio absoluto. Ele gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. Tudo ficou em silêncio. Quando Lucas abriu os olhos, estava sozinho no carro, estacionado no acostamento. O motor estava ligado e a estrada à frente parecia normal novamente. Respirando pesadamente, ele olhou para o banco de trás. Nada. Tentou se convencer de que tinha sido um pesadelo ou uma alucinação causada pelo cansaço. Ligou o rádio para acalmar os nervos. Uma música suave tocava. Ele acelerou, determinado a esquecer o que havia acontecido. Mas antes que pudesse se afastar muito, uma voz familiar surgiu no rádio, clara e cortante. Até a próxima carona, Lucas. Seus olhos se arregalaram e o carro quase saiu da pista. Ele desligou o rádio imediatamente, mas o som continuava ecoando em sua mente. A sensação de que aquela noite nunca acabaria o perseguiria para sempre.